Alguma vez você já se sentiu como se estivesse correndo contra o tempo, tentando alcançar algo que parece sempre estar fora do seu alcance? Como se por mais esforço que você faça, as coisas simplesmente não se encaixam como você esperava. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não está sozinho nessa luta. Mas talvez o problema não esteja no esforço, nem mesmo no tempo, e sim na perspectiva. E se eu te dissesse que a chave não está em correr mais rápido, mas em parar e confiar nos planos perfeitos de Deus? Porque quando deixamos de nos apressar e começamos a caminhar no ritmo do propósito dele, algo incrível acontece. Hoje, vamos falar sobre como aprender a esperar. Confiar e caminhar na direção que ele tem para você pode transformar a sua vida. Fica comigo, porque isso pode te trazer a paz e a clareza que você tanto precisa. Antes de começar, quero te convidar a deixar nos comentários uma frase que reafirme sua confiança em Deus. Os planos dele são melhores e nele encontro minha força. Ou, se preferir, compartilhe um pedido de oração, porque quando declaramos nossa confiança nele, abrimos a porta para que sua paz e seu propósito se manifestem em nossas vidas. Anime-se a compartilhar. Número 1. Tudo tem o seu tempo, e tudo o que se deseja debaixo do céu tem a sua hora. Perceba que muitas vezes queremos que as coisas aconteçam já, que tudo esteja alinhado com o nosso calendário, com as nossas expectativas. Mas a verdade é que há um tempo para tudo, e esse tempo não é determinado por nós, mas por Deus. Eclesiastes 3:1 diz claramente: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual. Cada etapa da sua vida, desde os momentos de alegria até os de tristeza, desde os sucessos até os desafios, está perfeitamente calculada por ele. Nada acontece antes nem depois do que deveria. Percebe como isso é libertador? Você não precisa carregar o peso de controlar cada detalhe, porque ele já tem o plano. Agora, quando tentamos nos adiantar ao tempo de Deus, tudo o que conseguimos é ansiedade e frustração. Ficamos cheios de dúvidas e nos afastamos da paz que ele deseja nos dar. É como se disséssemos: Senhor, eu sei mais do que tu. Mas sabe de uma coisa? Confiar no tempo dele não é desistir, não é se resignar, é compreender que os planos dele são melhores, muito mais altos e perfeitos do que podemos imaginar. Pense naqueles momentos em que você queria que algo acontecesse logo, mas depois, quando finalmente aconteceu, no tempo certo, foi muito melhor do que você esperava. Essa é a essência de confiar. E claro, isso não significa cruzar os braços esperando que tudo caia do céu. Existe um conceito que eu amo: paciência ativa. Enquanto esperamos em Deus, oramos, nos preparamos e vigiamos. Não se trata de passividade, mas de afiar nossas ferramentas espirituais enquanto ele trabalha. Deus usa esses tempos de espera para moldar o nosso caráter, para nos ensinar perseverança e para fortalecer nossa confiança nele. Cada ciclo da nossa vida tem um propósito. É como na natureza. Há uma estação para plantar e outra para colher. Se você tentar colher antes do tempo, o que acontece? Frutos imaturos. Mas quando você espera, a recompensa é abundante e perfeita. E não pense que Deus demora. Ele nunca chega atrasado. O que acontece é que, às vezes, a nossa perspectiva é limitada. Queremos evitar os invernos da vida, esses momentos de prova. Mas sabia que são justamente esses invernos que nos preparam para uma colheita maior? Deus usa cada estação para o nosso crescimento, mesmo quando não entendemos o motivo das coisas. Confiar no tempo dele é o que nos livra da frustração. É um ato de fé, de dizer: Senhor, eu não sei como nem quando, mas sei que os teus planos são bons para mim. Por isso, antes de tomar uma decisão importante ou começar algo novo,
pare, ore. Pergunte a Deus se este é o momento certo. Muitas vezes forçamos as circunstâncias, achando que estamos progredindo, mas na verdade estamos nos afastando da bênção que Ele já preparou. Aprender a dizer ainda não ou aceitar que não é o tempo é sinal de maturidade espiritual. E aqui está a parte mais linda. Quando esperamos em Deus, não estamos perdendo tempo. Estamos ganhando a oportunidade de ver a glória dele se manifestar por completo. Então, da próxima vez que você sentir que tudo está demorando demais, lembre-se de Eclesiastes 3:1. Decore esse versículo. Quando a ansiedade te atacar, faça dele uma âncora para a sua fé. Um lembrete constante de que a sua vida não é governada pelo acaso, mas pela perfeita organização de Deus. E não apenas isso, compartilhe com outros. Testemunhe como, ao descansar no calendário dele, você encontrou paz e propósito. Porque esperar no tempo de Deus não é um peso, é um privilégio. O tempo dele, querido amigo, é sempre perfeito. Número 2. Silêncio diante do Senhor e espera nele com paciência. Há momentos em que a melhor resposta diante da vida é guardar silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de fé, daquela calma que nasce da confiança plena em Deus. Salmo 37 nos diz: guarda silêncio diante do Senhor e espera nele com paciência. Você já imaginou o que poderia acontecer se adotássemos essa atitude? Quando escolhemos calar em vez de reclamar, demonstramos algo muito maior. Nossa confiança de que Deus tem tudo sob controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Guardar silêncio não é um ato de fraqueza. Pelo contrário, é uma das formas mais poderosas de dizer a Deus: eu sei que tu estás agindo, mesmo que eu não veja. Esse silêncio refreia nossas queixas, acalma nossas ansiedades e nos permite ouvir. Porque veja bem, em meio às nossas correrias e aos impulsos de querer resolver tudo por conta própria, muitas vezes esquecemos de ouvir a Deus. Ele não grita para ser ouvido. Ele fala na quietude, nesse espaço que criamos quando fazemos uma pausa e damos a Ele a oportunidade de nos guiar. A paciência, por outro lado, é a companheira inseparável do silêncio. Mas não se trata de uma paciência resignada, do tipo que diz: não tem mais o que fazer. Não. A paciência em Deus é ativa, cheia de expectativa, porque sabemos que Ele não está de braços cruzados. É a certeza de que, enquanto esperamos, Ele está trabalhando em nosso favor. Quantas vezes já reagimos por impulso, nos adiantando ao plano dele, apenas para perceber que não era o momento certo? Deus nos pede paciência, não porque queira atrasar nossas bênçãos, mas porque sabe que no processo estamos sendo transformados. Enquanto esperamos, Ele também trabalha dentro de nós, nos ensina humildade, esperança e obediência. Nos lembra que não precisamos invejar aqueles que parecem avançar mais rápido ou conquistar aquilo que desejamos. Os planos dele para nós são únicos e o tempo dele é perfeito. Essa paciência nos protege da frustração, nos impede de nos compararmos com os outros e nos ajuda a focar no nosso próprio caminho, um caminho que ele desenhou especialmente para cada um de nós. Agora, como podemos praticar esse silêncio e essa paciência no nosso dia a dia? Comece separando momentos específicos para estar em quietude com Deus. Pode ser no início do dia, antes que o barulho das responsabilidades tome conta, ou no final, quando tudo já se acalmou. Nesses momentos, em vez de correr para falar ou pedir, simplesmente ouça. Deixe que a palavra dele penetre no seu coração. Medite em versículos como este. Repita-o em sua mente e permita que se torne uma âncora para a sua fé. Também é importante parar antes de reagir quando algo não sai como esperávamos. Em vez de se deixar levar pela frustração ou pela pressa de consertar tudo, faça uma pausa para orar e pedir direção a Deus.
É nesses pequenos atos de confiança diária que Ele se glorifica. E quando você vir outros prosperando, lembre-se, Deus tem um tempo e um plano diferente para cada um. O que Ele está fazendo em sua vida é único e sua obra não para nem por um segundo. No fim do dia, confiar em Deus é um ato libertador. Salmo 37. Não é apenas um convite para guardar silêncio e esperar. É uma promessa de que, se o fizermos, veremos a justiça e a fidelidade de Deus se manifestarem em nossas vidas. Esse silêncio cheio de fé e essa paciência ativa não apenas nos transformam, mas nos alinham ao propósito perfeito de Deus. Não lute contra o tempo dele. Descanse nele. Porque quando guardamos silêncio diante do Senhor e esperamos com paciência, nos posicionamos para receber o melhor que Ele tem para nós, no tempo dele, não no nosso. Número 3. Quando o plano dele é melhor que o nosso. Quando você confia plenamente em Deus, algo muda dentro de você. É como se um peso enorme fosse retirado dos seus ombros, porque você deixa de depender da sua própria força e começa a se apoiar em alguém que realmente sabe de tudo. Provérbios 3 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras são mais que um simples conselho, são um convite para nos rendermos e descansarmos no plano de Deus, mesmo quando não o entendemos completamente. Muitas vezes, achamos que conseguimos fazer tudo por conta própria. Nos apegamos à ideia de que temos o controle total da nossa vida, mas a verdade é que nossa visão é limitada. Deus, por outro lado, vê o panorama completo. Ele sabe do que você precisa, até mesmo antes de você pedir. E sua perspectiva não é condicionada pelo tempo nem pelas emoções que frequentemente nublam o nosso julgamento. Confiar de todo o coração significa soltar o desejo de controle, esse impulso de querer resolver tudo sozinho. É reconhecer que o plano dele, mesmo que não o compreendamos no momento, é melhor e mais alto do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Mas o que significa não te estribes no teu próprio entendimento? É simples, deixar de depender apenas do que você vê, sente ou entende. Nosso julgamento, por mais lógico que pareça, sempre está influenciado pelas circunstâncias e pelas emoções. Deus, no entanto, tem sabedoria infinita. Ele vê o futuro, conhece o fim desde o princípio e sabe exatamente o que é melhor para nós. Quando tentamos nos adiantar ao plano dele, agindo apenas com nossas forças, corremos o risco de errar ou de carregar frustrações desnecessárias. Não se trata de deixar de usar a razão, mas de submetê-la à direção dele. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos é a chave. Isso não quer dizer buscá-lo apenas nos grandes momentos da vida, como na escolha de uma carreira, casamento ou mudança importante. Reconhecê-lo é tornar sua presença constante. É incluí-lo nas pequenas decisões do dia a dia, pedindo sua direção mesmo nas coisas aparentemente insignificantes. Às vezes pensamos que Deus está ocupado com assuntos maiores, mas a verdade é que Ele deseja fazer parte de cada detalhe da nossa vida. Quantas vezes começamos algo sem orar antes, sem perguntar se é da vontade dEle? Quando fazemos isso, corremos o risco de nos adiantarmos. Mas quando o incluímos desde o início, estamos garantindo que caminhamos na direção certa. E aqui vem a promessa que muda tudo. Ele endireitará as tuas veredas. Não importa o quão longe você tenha se desviado, quantas decisões erradas tenha tomado, Deus pode corrigir o seu rumo. A graça dele é tão grande que não apenas restaura, mas alinha sua vida com o seu propósito. Isso não quer dizer que a intervenção dele será sempre imediata. Às vezes, sua correção leva tempo, porque ele também está trabalhando no nosso caráter, nos ensinando a depender mais dele.
Mas você pode ter certeza de uma coisa: quando você confia no plano e no tempo de Deus, Ele nunca te deixa perdido. Sempre te guia de volta ao caminho que conduz ao propósito dele para a sua vida. Então, quando você sentir que as coisas não estão saindo como esperava, lembre-se disso. Deus não opera segundo a nossa agenda. Ele não age por impulso, nem se apressa como nós. O tempo dele é perfeito, e quando você confia plenamente nele, aprende a esperar com esperança, sabendo que, mesmo que agora você não veja a resposta, o plano dele sempre trará paz, direção e propósito à sua vida. Pare de se apoiar no que você acha que sabe e entregue o controle a ele, porque quando você faz isso, descobre que o plano dele é muito melhor do que o nosso. Número 4. Os caminhos dele são mais altos que os nossos. Às vezes nos frustramos porque as coisas não saem como planejamos. Fazemos cálculos, traçamos metas, imaginamos como tudo deveria acontecer e, de repente, tudo muda. Mas já pensou que talvez essas mudanças façam parte de um plano maior? Isaías 55:8 nos lembra algo poderoso. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa palavra nos coloca no nosso lugar. Não para nos fazer sentir pequenos, mas para nos mostrar a grandeza do Deus que servimos. Deus não opera segundo a nossa lógica. O que para nós parece ilógico ou impossível, para Ele é completamente natural. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho, cercado por um exército inimigo. Humanamente não havia saída. Mas Deus abriu o mar. Lembre-se de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e, no tempo perfeito, elevado a uma posição de autoridade no Egito para salvar sua família e tantas outras pessoas. E o que dizer de Maria, uma jovem humilde escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo? Os planos de Deus nem sempre fazem sentido para nós, mas sempre carregam um propósito eterno. Quando Deus diz que os seus caminhos são mais altos que os nossos, Ele está falando da sua perspectiva. Nós vemos só uma parte do quadro, Ele vê tudo. Imagine como se fosse um bordado. Por baixo, só conseguimos ver os fios cruzados em aparente desordem, mas por cima, o Criador enxerga o desenho completo. Assim são os planos de Deus para nós. Muitas vezes estamos tão focados no aqui e agora, nas nossas expectativas e no que achamos melhor, que esquecemos que Deus tem uma visão muito mais ampla. E mesmo que não entendamos o que Ele está fazendo, podemos confiar. A perspectiva dele é perfeita. E aqui vem o desafio: abrir mão das nossas expectativas. Não é fácil soltar o controle. Queremos que tudo aconteça do nosso jeito, no nosso tempo, mas confiar em Deus é entregar tudo, nossos sonhos, nossos planos e até nossas frustrações. Quando fazemos isso, algo muda dentro de nós. Passamos a enxergar que, se uma porta se fechou, talvez seja porque Deus está abrindo uma muito melhor. Aceitar a resposta dele, seja um sim, um não ou um espere, é um ato de fé que nos liberta da ansiedade e nos preenche com paz. E claro, nem sempre é fácil. Às vezes a espera dói. Às vezes o não de Deus parte o nosso coração. Mas quando lembramos que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, encontramos consolo. Sabemos que ele não está improvisando. Tudo está cuidadosamente planejado. Por isso, em vez de nos frustrarmos quando algo não sai como queríamos, podemos praticar a gratidão. Agradecer pelo que ainda não entendemos, confiando que Ele sempre tem o melhor para nós. Se algum dia você duvidar do plano dele, volte a Isaías 55. Repita essas palavras até que fiquem gravadas no seu coração.
Os teus caminhos são mais altos que os meus, Senhor. Eu confio em ti. Essa verdade pode se tornar uma âncora no meio de qualquer tempestade, porque mesmo que não compreendamos tudo, não precisamos compreender. Podemos descansar na certeza de que Ele vê tudo, sabe tudo e tem tudo sob controle. Quando você se deparar com o inesperado, quando seus planos parecerem desmoronar, lembre-se, os planos de Deus não falham. Ele não só sabe o que é melhor, Ele quer o melhor para você. Os caminhos dele são mais altos, maiores e mais perfeitos. E quando você confia nessa verdade, encontra uma paz que vai além de qualquer entendimento. Porque no fim das contas, não se trata de entender tudo, e sim de confiar naquele que tem tudo sob seu controle. Número 5. A certeza dos planos de bem que Deus tem para nós. Jeremias 29:11 é uma daquelas promessas que tocam direto o coração. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de bem e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Essas palavras nos revelam um Deus que não apenas nos ama, mas que já traçou um caminho cheio de propósito, mesmo em meio à incerteza. E isso é algo que precisamos lembrar, especialmente quando a vida parece seguir na direção contrária daquilo que havíamos planejado. Você sabia que Deus não improvisa? Nada do que acontece na sua vida o pega de surpresa. Desde antes de você nascer, Ele já conhecia cada detalhe da sua história. Essa é a segurança que esse versículo nos oferece. Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que nossas circunstâncias pareçam caóticas ou confusas, Ele já conhece o fim, e não apenas isso, mas cada etapa da nossa vida faz parte de um plano que tem um propósito maior, inclusive aquelas temporadas que não conseguimos entender. Saber que o autor da história tem tudo sob controle nos permite soltar as preocupações e descansar nele. Agora, vamos falar sobre esses planos de bem. Às vezes, quando pensamos em bem, o limitamos ao que é material, estabilidade financeira, saúde, sucesso profissional. Mas Deus vai muito além disso. O bem de Deus inclui a paz que excede todo entendimento, a força para enfrentar as provas e, o mais importante, a salvação eterna. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, porque os desafios fazem parte do processo. Mas mesmo no meio deles, Deus está trabalhando para o nosso bem. A bondade dele não é cancelada pelas nossas dificuldades. Pelo contrário, essas dificuldades muitas vezes são ferramentas que Ele usa para nos moldar e preparar para o que está por vir. E é aí que entra a esperança. Deus não promete apenas um futuro. Ele promete um futuro cheio de propósito e significado. Essa esperança não é um quem sabe, não é incerta. É uma certeza baseada no caráter de Deus, na sua fidelidade e no seu poder para cumprir o que prometeu. Às vezes queremos apressar as coisas, encontrar soluções rápidas, nos adiantar ao plano de Deus porque achamos que sabemos o que é melhor. Mas quantas vezes essas decisões apressadas acabam em frustração? Em vez disso, quando esperamos em Deus, nossa fé é fortalecida e nosso caráter é refinado, nos preparando para receber o que Ele tem para nós. Quando Deus promete um futuro, Ele não faz promessas pela metade. Ele não abandona seus planos, nem deixa nada incompleto. E mesmo que, no momento, não possamos ver o quadro completo, podemos confiar. A intenção dele é nos trazer bem, nos dar paz e nos guiar rumo a um propósito eterno. Cada porta que Ele abre, cada resposta que Ele dá, está alinhada com esse plano. Inclusive os nãos e os espere que recebemos são formas de proteção e redirecionamento para aquilo que realmente precisamos. Ao final do dia, Jeremias 29 é mais do que uma promessa. É um convite para confiar. Confiar que o seu futuro está seguro nas mãos dele. Descansar na certeza de que seu plano é sempre de bem e não de mal. E esperar com esperança, sabendo que ele cumpre o que promete.
Então, se você está passando por um momento de dúvida, se sente que o caminho é incerto, lembre-se destas palavras. Eu sei os planos que tenho para você. Deus já tem tudo sob controle. Não há desvio, erro ou circunstância que possa anular sua intenção de te abençoar. Ele já está preparando algo muito maior do que você pode imaginar. E esse futuro, querido amigo, está cheio de esperança. Número 6. Quando todas as peças se encaixam para o seu bem. Romanos 8:28 é uma promessa que transforma a maneira como vemos as nossas circunstâncias. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Não diz em algumas coisas, nem somente nos momentos felizes. Diz em todas. Isso inclui os dias bons, mas também os dias de lágrimas, as temporadas de incerteza e até aqueles momentos em que tudo parece perdido. Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. E isso, meu amigo, nos dá esperança. Imagine um tapete sendo tecido. Por baixo parece um caos de fios e cores sem sentido. Mas, visto de cima, o tecelão está criando uma obra de arte. Assim é a nossa vida nas mãos de Deus. Ele usa cada fio, cada momento, até os erros e as perdas, para criar algo belo. Pode ser que agora você sinta que as peças da sua vida não se encaixam, mas eu te asseguro, Deus já está trabalhando para encaixá-las, de um modo que glorifique o seu propósito e traga bem à sua vida. E aqui há algo importante. O bem que Deus promete nem sempre é o que imaginamos. Às vezes queremos soluções rápidas, resultados imediatos. Mas Deus não está apenas interessado no nosso conforto momentâneo. Ele está formando o nosso caráter, moldando-nos à sua imagem e nos preparando para um propósito maior. O que Ele faz em nossa vida tem um impacto eterno, e muitas vezes isso requer atravessar processos difíceis. Pense em José, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Mas todos esses momentos fizeram parte do caminho que o levou a cumprir o plano de Deus e salvar o seu povo. Deus não improvisa. Cada um de nós foi chamado segundo o seu propósito. Isso significa que você não é um acidente. Sua vida tem um propósito único no plano divino. Mas atenção! Nos adiantar ao tempo de Deus pode nos desviar desse propósito. Às vezes, forçamos portas que Deus ainda não abriu, por impaciência ou por acharmos que sabemos o que é melhor. No entanto, a obediência e a espera são essenciais. Quando deixamos Deus guiar nossos passos, descobrimos caminhos que jamais imaginaríamos. Ele abre portas que ninguém pode fechar e nos leva a lugares onde sua glória pode se manifestar. Então, como aplicar essa verdade no nosso dia a dia? Primeiro, lembre-se dos testemunhos da Bíblia. José esperou anos para ver o propósito de Deus se cumprir. Davi foi ungido como rei, mas teve que esperar e passar por muitas provações antes de assumir o trono. As histórias deles nos mostram que a espera nunca é em vão. Em segundo lugar, agradeça em todo tempo, pelo que é bom e também pelo que você ainda não entende, porque você sabe que Deus está usando tudo isso para o seu bem. Por fim, leve cada preocupação à presença de Deus. Não tome decisões impulsivas, peça direção e confie que Ele mostrará o caminho no tempo perfeito dele. Quando você estiver no meio da tempestade, lembre-se dessa promessa. Deus está trabalhando. Pode ser que você ainda não veja o resultado, mas a obra dele nunca para. O que hoje parece um caos, amanhã será um testemunho. E enquanto você espera, segure firme na gratidão e na perseverança. Agradeça a Deus, porque mesmo que o processo doa, o resultado será para o seu bem e para a glória dele. Romanos 8. Não apenas nos convida a confiar, ele nos dá uma certeza. Nossas vidas estão nas mãos de um Deus bom, sábio e soberano. Cada peça vai se encaixar no tempo certo. Então não se apresse, não se desespere. Continue confiando, continue esperando.
Porque quando as peças se encaixarem, você verá a obra completa e perceberá que desde o início, Deus sempre esteve trabalhando para o seu bem. Número 7. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Você já se sentiu exausto por tentar controlar tudo? É normal. Vivemos em um mundo que nos ensina que devemos planejar, executar e garantir que tudo saia perfeito. Mas Provérbios 16:3 nos oferece uma chave completamente diferente. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo não apenas nos convida a incluir Deus em nossos planos, mas a entregá-los por completo, reconhecendo que é Ele quem realmente pode fazê-los prosperar. Entregar ao Senhor não é apenas dizer: Deus, aqui está o meu plano, por favor abençoe. É algo muito mais profundo. É reconhecer que não temos controle absoluto e que, nas mãos dele, nossos projetos ganham um destino muito maior do que poderíamos imaginar. Quando entregamos nossas metas a Deus, estamos dizendo: confio que tu sabes o que é melhor. Se algo não for para mim, me mostra. Se devo esperar, me dá paciência. Se for hora de mudar de direção, me guia. Esse ato de fé nos liberta do peso de tentar resolver tudo sozinhos. Já percebeu quanta ansiedade carregamos ao tentar prever cada detalhe? Quando entregamos nossas obras ao Senhor, esse peso diminui. Ganhamos paz, porque sabemos que não estamos sozinhos. Ganhamos clareza, porque Ele começa a nos mostrar os passos que devemos seguir. E o mais importante, nossos objetivos passam a se alinhar com o seu propósito. Às vezes, estamos tão focados no que queremos alcançar que esquecemos de perguntar a Deus se é isso que Ele quer para nós. Mas quando perguntamos, Ele redireciona nossos esforços para caminhos que acabam sendo muito melhores do que imaginamos. E aqui está a promessa que acompanha essa entrega: teus planos serão bem-sucedidos. O que isso significa? Que quando Deus aprova as tuas obras, Ele lhes dá firmeza. Não importa as tempestades, os contratempos ou os desafios, o que Deus estabelece permanece. Existe uma solidez que não conseguimos com nossas próprias forças. Sem o respaldo dele, nossos projetos desmoronam facilmente. Mas quando ele está no centro, mesmo enfrentando dificuldades, sabemos que estamos no caminho certo e que no fim veremos sua mão agindo. No entanto, há algo importante a vigiar: a tentação de nos adiantarmos. É fácil ser levado pela pressa, pela pressão externa ou pelas emoções. Mas quando agimos impulsivamente, sem buscar a direção de Deus, corremos o risco de seguir caminhos que nos levam a resultados insatisfatórios ou até dolorosos. Por isso, é fundamental fazer da oração uma parte essencial do nosso processo de planejamento. Antes de tomar uma decisão, das maiores às menores, leve tudo à presença de Deus. Pergunte a Ele: é isso que tu queres? É este o tempo certo? Incluir Deus em cada passo não é complicado. Comece com pequenos hábitos. Ore antes de planejar. Converse com Ele como com um amigo íntimo. Peça conselhos a pessoas que compartilham da sua fé e podem te ajudar a discernir a vontade dEle. E, acima de tudo, aprenda a esperar. Esperar não é fácil, mas é sempre recompensador. Deus nunca chega atrasado. Quando o tempo dele chega, as coisas fluem de um modo que só Ele pode orquestrar. Então, da próxima vez que você tiver um sonho, um plano ou uma meta, lembre-se de Provérbios 16:3. Repita esse versículo. Escreva-o onde você possa vê-lo todos os dias. Não se apresse, não tente fazer tudo sozinho. Entrega as tuas obras ao Senhor e confia que Ele fará o resto, porque o que Deus estabelece não apenas prospera, tem um impacto eterno. Ele não quer apenas te dar sucesso, Ele quer te dar um sucesso que honre o nome dEle e que abençoe a sua vida de formas que você jamais imaginou. Número 8. Salmo. Quando o silêncio revela seu poder.
Às vezes, a vida parece uma corrida sem fim. Corremos de um lado para o outro tentando alcançar metas, superar obstáculos e encontrar respostas. Mas, e se você parasse por um momento, não para desistir, mas para ficar quieto e ouvir? Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Esse versículo não é apenas um chamado para parar. É um convite para experimentar o poder e a soberania de Deus no meio do caos. Ficar quieto não significa não fazer nada. É um ato de fé, uma declaração de que deixamos de depender das nossas forças para descansar nas forças de Deus. Na quietude, não há barulho que distraia, nem pressa que apresse. É um momento de reverência, um espaço onde reconhecemos a sua grandeza e o seu controle sobre todas as coisas. E acredite, é nesses momentos de calma que mais aprendemos a confiar nele. Porque quando guardamos silêncio, damos espaço para que a voz de Deus seja a única a ecoar em nosso coração. Esse silêncio não apenas acalma nossas emoções, ele nos permite conhecer verdadeiramente a Deus. E quando falo de conhecer, não me refiro a saber sobre Ele como se fosse um tema de estudo. Falo de intimidade, de um relacionamento pessoal onde experimentamos o seu amor, a sua fidelidade e o seu poder. Conhecer a Deus transforma a forma como enxergamos a vida. Nos ajuda a soltar o controle, deixar a ansiedade para trás e confiar que o tempo dele é perfeito, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Você sabia que muitas vezes é a nossa pressa que nos afasta do propósito de Deus? Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas Deus não se move no nosso ritmo. Ele nos convida a esperar, a parar antes de tomar decisões precipitadas, a buscar sua direção no silêncio. Esse tipo de quietude não é uma perda de tempo, é um ato de adoração. É como dizer: Senhor, não quero me mover até que tu fales. Quero que sejas tu a guiar meus passos. Então, como podemos praticar essa quietude no nosso dia a dia? Comece dedicando alguns minutos todos os dias para estar em silêncio diante de Deus. Você não precisa de palavras elaboradas, apenas de um coração disposto. Leia um trecho da Bíblia, medite nele e permita que o Espírito Santo fale ao seu interior. Se tiver uma decisão importante a tomar, não se apresse. Ore, busque sua direção e espere pela confirmação. A quietude não só fortalece o seu espírito, como também te prepara para receber as respostas de Deus com um coração tranquilo e receptivo. E enquanto você espera, lembre-se, o propósito dele sempre será maior do que qualquer plano que possamos traçar sozinhos. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Isso significa que, aconteça o que acontecer, a vontade dele prevalecerá. Saber disso nos dá paz, porque não importa quão incertas sejam as circunstâncias, Deus continua sendo soberano. Na quietude, encontramos a segurança de que Ele está no controle. Fazer da quietude um estilo de vida muda tudo. Não é apenas um exercício espiritual. É uma forma de viver em constante reverência e dependência de Deus. É um convite diário para parar, silenciar o ruído e reconhecer que Ele é Deus. E quando fazemos isso, não apenas experimentamos sua paz, mas também inspiramos outros a buscar essa mesma calma no meio de suas próprias tempestades. Porque no silêncio descobrimos que seu poder se revela e sua presença transforma tudo ao nosso redor. Número 9. Quando a oração vence a impaciência. A ansiedade é algo com que todos lidamos em algum momento. Preocupações, dúvidas, medos, parece que nunca nos deixam em paz. Mas Filipenses 4:6 nos oferece um caminho diferente.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa passagem não é apenas um conselho, é um convite a substituir a inquietação por oração e gratidão, a encontrar paz no lugar da pressa. Pense por um momento. Quantas vezes você tentou resolver algo por conta própria e acabou mais estressado do que no começo? A inquietação faz isso conosco. Ela nos consome, rouba nossa clareza e nos empurra a agir com pressa. Mas Deus nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma. É um chamado radical, porque vai contra a nossa natureza humana. Queremos controlar, prever, planejar. No entanto, a ansiedade não resolve nada, só aumenta nosso fardo. Deus nos convida a soltar esse peso e a entregá-lo a Ele. E fazer isso requer fé. Fé de que Ele está atento a cada detalhe e tem poder para agir. Então, como devemos responder quando a ansiedade nos atinge? Com oração. A oração não é um ritual vazio, mas uma conversa real com um Deus que te ouve. Quando você apresenta seus pedidos, não está falando ao vento, está levando suas preocupações diretamente ao trono da graça. E veja algo importante. O versículo diz: com oração e súplica. Isso significa uma oração sincera, fervorosa, onde você reconhece sua total dependência dele, mas também acrescenta algo mais: a gratidão. Agradecer antes mesmo de receber a resposta é um ato de fé. É como dizer: Senhor, eu não sei como tu vais fazer, mas confio que já estás agindo. A gratidão muda nosso foco. Em vez de ficarmos presos ao que nos falta ou ao que tememos, passamos a lembrar do que Deus já fez. Quantas vezes você orou no passado e viu a fidelidade dele? Essa memória fortalece sua confiança no presente. E quando você combina oração com gratidão, algo incrível acontece. Você recebe a paz de Deus. Não qualquer paz, mas uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não faz sentido aos olhos do mundo, porque permanece mesmo no meio das tempestades. Essa paz não apenas acalma o seu espírito, ela também protege sua mente e seu coração. Guarda seus pensamentos para que você não caia no pânico. Protege suas emoções para que você não tome decisões precipitadas. É como um escudo que te mantém firme enquanto você espera em Deus. E essa espera, longe de ser um tempo perdido, é onde sua fé se fortalece. Quando você escolhe orar em vez de agir por impulso, está dizendo: Senhor, confio que os teus planos são melhores. Não preciso me apressar, porque sei que tu estás no controle. A oração e a gratidão não são soluções temporárias. São um estilo de vida. Não se trata de orar apenas quando tudo vai mal, mas de transformar cada momento em uma oportunidade de buscar a sua presença. Ao final, Filipenses 4:6 nos lembra que temos um lugar seguro para descarregar nossas preocupações, a presença divina. E ali encontramos uma paz que nos confirma que não estamos sozinhos, que Deus está agindo e que o tempo dele é perfeito. Então, da próxima vez que a ansiedade bater à sua porta, pare, ore, agradeça e espere, porque a paz que Deus promete é real e está disponível para você. É um presente que não apenas acalma seu coração, mas te dá a certeza de que nas mãos dele tudo ficará bem. Você se atreve a experimentar? A oração vence a impaciência, e nessa quietude você encontrará o Deus que já está trabalhando por você. Número 10. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. A vida é cheia de momentos que nos sobrecarregam. Preocupações com o futuro, sombras de incerteza, cargas que parecem pesadas demais para carregar. Mas Deus nos dá uma saída clara em 1 de Pedro 5:7.
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Isso não é apenas um conselho, é um convite divino, um chamado para soltar o que não conseguimos controlar e confiar que ele está no controle. Você percebe o quanto isso é libertador? Saber que você não precisa carregar tudo sozinho, porque Deus está disposto a fazer isso por você. Quando ele diz toda a ansiedade, não está limitando o tipo de carga que podemos entregar. Não importa se é algo que parece pequeno ou se é uma preocupação que está no seu coração há anos, ele quer que você entregue tudo. Mas aqui está o desafio: soltar de verdade. Muitas vezes dizemos que entregamos algo a Deus, mas continuamos alimentando pensamentos, tentando encontrar nossas próprias soluções. Depositar significa deixar completamente nas mãos dele, confiando que ele sabe o que fazer e quando fazer. É um ato de fé, uma declaração de que reconhecemos sua soberania e seu amor por nós. E aqui está a razão pela qual podemos fazer isso. Ele cuida de vocês. Não confiamos em um Deus distante ou indiferente. Confiamos em um Pai que está profundamente envolvido em nossa vida. Ele conhece cada detalhe, cada medo, cada necessidade. E mais do que apenas conhecer, ele cuida. O cuidado dele é constante, nunca para, nunca se distrai. Saber disso dissipa o medo. Porque se o Deus que criou o universo está cuidando de você, o que poderia sair do controle? Essa verdade muda a nossa perspectiva, nos impulsiona a soltar a pressa, a parar de nos antecipar e a descansar em sua direção. Mas como fazemos isso de forma prática? Comece identificando suas ansiedades específicas. Tire um momento para refletir. O que está tirando minha paz? Depois, verbalize isso. Fale com Deus. Quando compartilhamos nossas cargas, reforçamos nossa confiança de que Ele está agindo. Também é importante manter a expectativa da resposta dele. Isso não significa parar de buscar soluções, mas implica em permitir que as soluções venham dele. Às vezes, a resposta não chega imediatamente, e isso pode gerar frustração. Mas é aí que a fé entra em ação. Mesmo que você não veja mudanças agora, confie que Deus continua orquestrando tudo a seu favor. Todos os dias, lembre-se de que Ele é fiel e nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Quando escolhemos lançar nossas cargas sobre Deus, algo muda dentro de nós. A paz substitui a ansiedade. A esperança toma o lugar do medo. E experimentamos a leveza de saber que não estamos sozinhos. Essa prática não é algo que fazemos uma vez só, é um hábito diário, um estilo de vida. Cada vez que o medo tentar voltar, volte a este versículo. Lembre-se, Deus cuida de você e faça uma nova entrega, porque não importa quantas vezes você precise, o amor dele sempre estará lá para te sustentar. Viver sem ansiedade não apenas é possível, é a vontade de Deus para a sua vida. Ele não quer que você carregue o que te desgasta. Ele quer que você viva confiante no seu cuidado. Então, hoje, dê esse passo de fé, lance suas cargas sobre ele, deixe-as lá, e experimente a liberdade que vem quando você permite que o Deus Todo-Poderoso cuide de cada detalhe da sua vida. Ele é fiel. Ele é bom, e Ele nunca vai te deixar. Número 11. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá a vida. Às vezes pode parecer como uma mochila carregada de pedras. Nos enchemos de preocupações, incertezas e responsabilidades que parecem não ter fim. Mas o Salmo 55:22 nos oferece um alívio poderoso. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado para sempre. Isso não é apenas um lembrete de que Deus está presente. É um convite para soltarmos o que nos pesa, para confiarmos que Ele não apenas pode carregar nossos fardos, mas que também nos sustenta no processo. Soltar nossos fardos nem sempre é fácil.
Frequentemente nos acostumamos tanto a carregar nossos problemas que nem percebemos o quanto eles nos estão afetando. Mas Deus não nos criou para suportar esses pesos sozinhos. Ele nos diz: lança sobre mim. Isso não é uma sugestão casual. É um chamado a depositar, a entregar intencionalmente. É dizer: Senhor, isso eu já não consigo mais carregar. Eu deixo em tuas mãos. Esse ato de fé não apenas nos alivia do peso, mas também nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. E sabe de uma coisa? Ele promete nos sustentar. Esse sustento não é apenas físico, é emocional, espiritual, completo. Deus não se limita a tirar o peso de você. Ele te fortalece enquanto você caminha. Ele te dá o fôlego necessário para continuar, mesmo quando as circunstâncias não mudam de imediato. Às vezes, na nossa impaciência, queremos ver resultados rápidos, mas Deus trabalha no seu tempo perfeito. E nesse tempo de espera, Ele está agindo dentro de nós, moldando a nossa fé, nos ensinando a depender mais do seu poder e menos das nossas próprias forças. Mas para lançar nossos fardos sobre o Senhor, primeiro precisamos identificar o que está nos pesando. Talvez seja um problema financeiro sem solução aparente. Talvez a preocupação com alguém querido, uma decisão difícil, ou até um medo silencioso que você carrega há tempos. Cada uma dessas cargas, grandes ou pequenas, são importantes para Deus. Ele não despreza nem ignora suas preocupações. Pelo contrário, Ele as acolhe com amor e as transforma em oportunidades para revelar seu cuidado. Então, como fazemos isso na prática? Comece com a oração. Dedique tempo todos os dias para falar com Deus sobre o que te preocupa. Seja específico. Diga: Senhor, essa situação está me sobrecarregando. Eu coloco em tuas mãos. Se for útil, escreva isso em um caderno. Ver esses fardos registrados pode ser um lembrete visível de que eles já não estão mais sobre você, mas sobre Ele. E quando a preocupação voltar, porque às vezes ela volta, diga novamente: Senhor, eu já te entreguei, eu confio em Ti. Outra maneira de praticar essa entrega é memorizar o Salmo 55, 22. Repita-o em sua mente quando sentir que o peso da ansiedade quer retornar. É uma promessa que te lembra que Deus não apenas recebe os teus fardos, Ele te sustenta enquanto você espera pela resposta. E se algum dia você se perceber quase pegando o fardo de volta, pare, respire. Lembre-se de que o cuidado de Deus é constante, que Ele não se cansa, não se distrai. O sustento dele é firme e ininterrupto. Viver essa verdade muda nossa perspectiva, nos liberta da ansiedade, nos enche de paz e nos dá forças para servir a Deus e aos outros com alegria. Porque quando soltamos nossos fardos, criamos espaço para receber a força dele. E essa força não apenas transforma nossas vidas, ela se torna um poderoso testemunho para quem está ao nosso redor. Deus não permitirá que o justo caia para sempre. Essa é uma promessa sólida, uma esperança que nos sustenta até nos momentos mais difíceis. Então hoje, dê esse passo de fé. Lance seus fardos sobre Ele. Confie em seu cuidado e experimente a liberdade e a paz que só vem quando reconhecemos que o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado, disposto a carregar o que nós não conseguimos mais levar. Número 12, quando colocar Deus em primeiro lugar, coloca nossa vida em ordem. A vida nos empurra constantemente a correr, a perseguir metas, a tentar resolver tudo com as nossas próprias forças. Mas Jesus, em Mateus 6,33, nos mostra um caminho completamente diferente. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso não é apenas uma promessa. É um convite a reorganizar a nossa vida, a colocar Deus no centro e permitir que todo o restante se alinhe na ordem certa. Porque sabe de uma coisa? Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra seu lugar.
Buscar o reino de Deus não é uma atividade esporádica, é um estilo de vida. Significa que nossas decisões, nossos objetivos e nossas prioridades giram em torno dele. E isso não é algo que fazemos naturalmente. Queremos resolver problemas, conquistar sonhos, garantir o futuro. Mas Jesus nos lembra, o primeiro lugar é do reino. E esse reino não é um lugar físico, é o governo de Deus no nosso coração, sua vontade refletida em nossa vida. Quando buscamos isso, quando colocamos Deus em primeiro lugar, evitamos cair na armadilha de nos antecipar e de correr atrás de coisas que, no fim, nos deixam vazios. E como buscamos esse reino? Tudo começa com comunhão. Passar tempo em oração, ler a palavra, meditar em quem Ele é. Mas também se expressa em atitudes, viver com justiça, praticar a compaixão, amar como Ele nos ama, é refletir seu caráter em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em tudo o que fazemos. Ao priorizar isso, começamos a perceber como a nossa vida se organiza de um jeito que jamais conseguiríamos planejar sozinhos. E aqui vem a parte que muitas vezes esquecemos. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus não ignora que temos necessidades materiais. Ele sabe que precisamos de alimento, vestuário, estabilidade. Mas Ele nos assegura que ao buscarmos primeiro o seu reino, essas coisas serão supridas. É um ato de confiança. Porque tudo ao nosso redor nos diz que devemos nos preocupar, nos apressar, correr atrás do que queremos. Mas Deus diz: confie em mim, coloque-me em primeiro lugar e eu cuidarei do resto. Essa confiança nos liberta da pressa, do estresse, da ansiedade que surge quando tentamos carregar tudo sozinhos. É claro que é tentador querer resolver tudo do nosso jeito e no nosso tempo. Achamos que, se não agirmos logo, tudo vai desmoronar. Mas a autossuficiência nos desgasta e nos faz errar. Confiar na provisão de Deus nos permite viver com paz, sabendo que Ele não apenas vê nossas necessidades, mas já tem um plano para supri-las. E Ele faz isso no tempo perfeito dele, não no nosso. Aprender a esperar nele é uma disciplina, mas é uma que produz frutos duradouros. Se queremos colocar Deus em primeiro lugar, precisamos rever nossas prioridades. Pergunte a si mesmo: o que ocupa a maior parte do meu tempo e da minha energia? Nossas agendas e decisões refletem que Deus está no centro. Isso não significa abandonar nossas responsabilidades, mas garantir que tudo o que fazemos flua a partir da nossa relação com Ele. Antes de tomar decisões importantes, consulte o Senhor. Antes de iniciar novos projetos, pergunte-se se aquilo está alinhado com a vontade dele. E, acima de tudo, aprenda a dizer não a coisas que, embora pareçam boas, possam te afastar do caminho que Deus tem para você. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não apenas encontramos direção, também experimentamos paz, porque sabemos que Ele é fiel, que sua provisão nunca falha e que, ao buscar seu reino, Ele cuida de todo o resto. Viver dessa maneira nos liberta da inquietação e nos enche de confiança, nos transforma em testemunhas vivas de que, quando confiamos em Deus, Ele realmente guia, provê e sustenta. Hoje, você pode tomar a decisão de reorganizar suas prioridades. Dê a Deus o primeiro lugar. Busque o seu reino, busque a sua justiça e observe como tudo em sua vida começa a se alinhar. Porque quando Ele está no centro, não há necessidade de correr, se preocupar ou se antecipar. Ele é suficiente e sua fidelidade nunca falha. Número 13. Quando os nossos passos são ordenados por Ele. Caminhar sob a direção de Deus é um dos maiores privilégios que podemos ter. O Salmo 37, versículos 23 e 24, expressa isso de maneira tão linda. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se agrada do seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão.
Esse versículo nos revela um Deus ativo em nossa vida. Um Deus que não apenas observa de longe, mas que organiza cada passo e, o mais importante, caminha ao nosso lado, sustentando-nos quando mais precisamos. Quando deixamos que Deus ordene os nossos passos, algo muda. Não andamos mais no escuro, nem na nossa própria força. Cada decisão, cada ação, se alinha com um propósito maior, um que talvez a gente ainda não compreenda totalmente, mas que está cheio de bênçãos. Mas aqui está o desafio. Isso implica abrir mão do controle. Significa que, em vez de traçar nossos próprios caminhos com pressa, devemos esperar pela direção dele. E essa espera não é passiva, é uma espera cheia de fé, confiando que ele sabe exatamente qual passo devemos dar e quando dar. Muitas vezes queremos pular etapas, pegar atalhos ou acelerar o processo porque nos sentimos aflitos. Mas, sabe de uma coisa? Essa impaciência pode nos levar a erros, confusão e até esgotamento. Quando tentamos controlar tudo, o peso se torna pesado demais. Mas ao obedecermos à direção de Deus, mesmo que não entendamos por que Ele nos leva por certos caminhos, experimentamos uma paz que excede todo entendimento, porque sabemos que o plano dele é sempre melhor. E então vem a promessa que consola o nosso coração. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Quantas vezes já tropeçamos na vida? Talvez um erro em uma decisão, um momento de fraqueza ou até uma fase de dúvidas. Mas esse versículo nos lembra: nossos tropeços não são o fim. Deus não nos deixa cair. Ele está ali, segurando a nossa mão, levantando-nos e nos ajudando a seguir adiante. Não importa quão forte foi a queda ou quão distante parece estar o objetivo, a mão dele é mais forte do que qualquer tropeço. E tem mais: nossos tropeços não são apenas obstáculos. Nas mãos de Deus, eles se tornam oportunidades de aprendizado, crescimento e amadurecimento. Ele usa até as nossas falhas para nos ensinar algo novo sobre sua graça, paciência e amor. Não se trata de viver sem errar, se trata de confiar que, mesmo quando falhamos, Ele está agindo em nós e através de nós. Então, como podemos garantir que estamos caminhando sob a direção de Deus a cada dia? Tudo começa com a oração. Antes de tomar qualquer decisão, grande ou pequena, leve-a a Deus. Peça sabedoria, confirmação e paz. A palavra de Deus também é essencial. Meditar nas Escrituras alinha nossos pensamentos com os princípios dele e nos ajuda a discernir a sua vontade. E, acima de tudo, tenha um coração disposto a obedecer, mesmo quando a direção dele não for o que você esperava ou queria. Porque quando confiamos nele, descobrimos que os caminhos de Deus sempre nos levam ao lugar certo. Viver sob a direção de Deus nos enche de segurança. Sabemos que mesmo quando o caminho for incerto, não estamos sozinhos. Ele não apenas traça o mapa, ele caminha conosco. E quando olhamos para trás, conseguimos ver como a mão dele nos guiou, até nos momentos mais escuros e confusos. Essa certeza nos dá coragem para continuar, para dar o próximo passo sabendo que ele nos sustenta. Hoje, você pode escolher deixar de lado o peso da autossuficiência e confiar que Deus vai ordenar os seus passos. Ele não apenas promete te sustentar, como também garante que, enquanto você andar sob a direção dele, os tropeços não serão o fim, mas um lembrete do seu amor inabalável. Caminhe com ele. Confie que a direção dele é sempre a melhor. E lembre-se, quando Deus ordena os seus passos, não há necessidade de pressa nem de medo. Ele te leva exatamente ao lugar onde você precisa estar. Número 14. Quando esperar em Deus te faz voar alto. Esperar não é fácil. É algo que desafia nossa paciência e nossas forças, especialmente quando sentimos que já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Mas Isaías 41 nos oferece uma perspectiva completamente diferente.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo não apenas nos convida a esperar, ele nos garante que na espera há poder. Um poder que não vem de nós mesmos, mas daquele que nos renova em meio às nossas fraquezas. Esperar em Deus não é ficar inativo, é uma preparação ativa. É como a águia que se eleva às alturas. Ela não luta contra o vento, apenas abre as asas e deixa as correntes a conduzirem. Assim é a espera no Senhor. Não se trata de cruzar os braços, mas de confiar que Ele nos levará exatamente para onde precisamos estar, no tempo perfeito. Quando dependemos das nossas forças, o cansaço chega rápido. Mas quando esperamos nele, descobrimos uma fonte inesgotável de energia, uma renovação constante que nos permite continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa renovação é contínua. A palavra renovarão não indica algo único e passageiro. É algo que acontece repetidamente. Deus não nos dá força apenas para um desafio e depois nos deixa sozinhos. Ele caminha conosco, nos sustenta, nos levanta e nos equipa para avançar. E isso é essencial entender. Confiar no Senhor não elimina as provações da vida, mas transforma a maneira como as enfrentamos. Não importa se você está correndo rumo a um objetivo ou caminhando em um processo longo e lento, a força dele está disponível para você. A promessa de voar como águias é poderosa. Ela não fala apenas de superar os problemas, mas de nos elevar acima deles. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá uma visão mais alta, uma perspectiva que nos permite enxergar além das dificuldades imediatas. É como se Ele dissesse: não se limite ao que você vê agora. Há algo maior que estou fazendo na sua vida. Mas o versículo também fala de correr sem se cansar e de caminhar sem se fatigar. Isso simboliza a perseverança e a constância. Nem todos os dias serão dias de voo, mas mesmo nos dias de passos curtos, sua força nos sustenta. Então, como podemos aproveitar esse tempo de espera? Primeiro, dedicando tempo à oração e ao estudo da palavra. Esses momentos nos fortalecem internamente e nos alinham com a vontade de Deus. Segundo, servindo aos outros enquanto esperamos. Há algo transformador em sair das nossas próprias preocupações para ser bênção na vida de alguém. E terceiro, aprendendo a discernir quando Deus nos chama a voar e quando Ele nos pede para caminhar. Às vezes, Ele nos leva rapidamente a lugares que nunca imaginamos. Outras vezes, Ele nos guia por passos pequenos, mas constantes, confiando que cada um deles tem um propósito. A chave está em não nos compararmos com os outros, nem forçarmos etapas. Cada um de nós tem um ritmo único no plano de Deus. Talvez você veja outros voando, enquanto você sente que mal consegue caminhar. Mas lembre-se, o tempo dele é perfeito. A mesma graça que te sustenta hoje é a que vai te levar a voar alto no tempo certo. Você não precisa se apressar, porque a força dele não se esgota, e os planos dele para você são sempre bons. Isaías 40 nos assegura que esperar em Deus nunca é em vão. É nesse tempo de espera que nossas forças são renovadas, que aprendemos a confiar plenamente e que experimentamos o poder sobrenatural que só Ele pode dar. Então, se hoje você se sente cansado ou desanimado, lembre-se disso. A promessa é real. Confie, espere, e você verá como Ele te eleva além do que suas forças poderiam alcançar. Porque com Deus, não apenas caminhamos ou corremos, com Ele nós voamos.